Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os capítulos 40, 41 e 42 de Jonathan Strange e Miss Norrell. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e no TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente e indique para todos os seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Não se esquece de clicar no botãozinho de seguir no Spotify, no YouTube ou qualquer agregador que você escute a gente. E assim você vai receber as notificações de quando saírem novos episódios e também ajuda a gente a alcançar mais ouvintes. E você já sabe, mas não custa lembrar que esse episódio tem spoilers do livro. Então, se você ainda não leu esses capítulos e não gosta de spoiler, aguarda um pouquinho, lê e depois volta aqui. Recados dados, vamos pro episódio. Nos capítulos anteriores, Mr. Norrell ele não queria deixar barata a traição do Drolight. Ele decidiu recriar um tribunal mágico dos tempos do Rei Corvo só para ver a justiça acontecer. Os seus planos, porém, foram frustrados pelo Lord Liverpool, que tinha mais o que fazer do que dar atenção aos chiliques do mago. Os crimes de Drolight foram julgados pela corte tradicional inglesa a contragosto de Norrell. Após o lançamento do livro Ensaio sobre o Extraordinário Renascimento da Magia Inglesa e outros, do Lord Portishead, o mago Strange publicou um artigo criticando o autor, Mr. Norrell e ele mesmo. O artigo foi o ponto final na Aliança dos Magos, que agora seguem caminhos próprios. É o fim de uma era. Vamos começar com o capítulo 40. Pode estar certo, Waterloo não existe. Estamos em junho de 1815. Esse título, só um parênteses aqui, esse título do capítulo é muito esquisito. Toda vez que eu vou ler, assim, quando eu fui relendo, eu não lembrava o que acontecia exatamente. Eu ficava meio tipo, por que, né, assim, tá entre aspas, é a fala de alguém, mas pode estar certo, Waterloo não existe. Sabe? Ficava, tipo assim, que coisa esquisita. Quando eu li, eu lembrei o que acontecia e por que era isso. Achei divertido. Sim. A gente fala mais sobre essa fala aqui no decorrer do capítulo. Após o exílio na ilha de Elba, Napoleão resolveu voltar e cumprir o seu objetivo de vida, né? Que era, basicamente, conquistar a Europa, a Oceania e um continente à sua escolha. Referências ao War. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Haviam muitos boatos dizendo o que ele estava fazendo, já tinha feito. Muitos diziam que ele já estava em Paris, já tinha conquistado a Bélgica, já estava indo para outro continente, enfim. Eram vários boatos, mas a verdade era a seguinte. Todo mundo ali envolvido na guerra estava ciente de que a Bélgica seria seu primeiro destino. E por isso o Duque Wellington partiu para lá, levando todas as suas tropas e aliados, e junto, obviamente, o seu mago de estimação, Jonathan Strange. Jonathan tinha tirado uma mini férias, né? Tinha pegado alguns meses ali para descansar depois da treta com Norrell. E tinha ido com a Arabella pro condado de Shrop. Era aquela região onde ele crescera, ele e ela, né? Eles viviam lá, foram lá tirar um tempinho, um período sabático no campo. Falar com os amigos, a família, né? Exato. Curtir o ar campestre. Quando ele chega em Bruxelas, o que ele esperava era um cenário muito parecido com o que ele havia visto na Península Ibérica, né? Guerra pra todo lado, morte, sofrimento, sangue, pessoas, sei lá, com membros decepados. Decepados é ótimo. Membros cortados. Tipo destruição, Isso. né? Meio que escassez, essas coisas que a gente associa com a guerra, né? Exatamente. Só que ele se surpreendeu quando percebeu que a cidade estava, assim, num momento maravilhoso, fervilhando. Eram lojas cheias de coisas incríveis à venda e todas abertas. Pessoas passeando, jovens flertando, soldados rindo e caminhando pelas ruas como se nada tivesse acontecendo. Rolou uma social na casa de uma lady britânica, a Lady Charlotte Greville. E lá se encontravam militares, políticos, damas, enfim, toda a sociedade britânica e de Bruxelas. E todo mundo estava conversando sobre o assunto do momento, que era basicamente a guerra, né? O ataque de Napoleão à cidade.
E lá, nessa social, o Jonathan se surpreendeu a perceber que o Duke Wellington era a estrela da festa. Todo mundo tava ali ao redor dele, né, prestando atenção no que ele tava falando, no que ele tava fazendo. E pra ele conseguir conversar com o amigo, eles precisaram ir ali pra um cantinho escondido de todo mundo pra ter uma conversa particular. E lá, nessa conversa, né, o Duque acabou confirmando pro Jonathan que ele já estava observando, né? Aquela realidade ali era completamente diferente da realidade que eles haviam vivido na Espanha. Eles precisariam ser muito cuidadosos. Eles estavam mais próximos da França, eles precisavam estar atentos ao que eles iam fazer, falar, agir, porque haviam muitos espiões franceses ali. Então eles precisavam mostrar muita confiança no que eles estavam fazendo, muita segurança de que eles iam ganhar, porque a qualquer momento alguém poderia observar alguma coisa e ir lá e entregar para Napoleão. E aí, o Strange recebeu a primeira missão do Duque. Ele precisava vigiar as fronteiras e descobrir de onde viriam as tropas francesas. Ele ficou lá com a sua baciazinha de prata, observando, tinha um companheiro ali ajudando ele, mas basicamente ele não estava achando muita informação. Passaram-se alguns dias. Eu acho muito engraçado que ele fala que tem um momento lá que ele diz assim, que o assistente dele, né, tava fazendo uma coisa que era, tipo, uma habilidade muito importante pra qualquer soldado, que é dormir em qualquer lugar, de qualquer jeito, a qualquer hora. Aí eu, nossa, eu tô prontíssima pro exército, Ai, então. eu também, nasci pronta. Essa é uma habilidade que eu tenho. A gente compartilha da mesma habilidade, amiga. Principalmente agora, no meu caso. Enfim, continuando. Passaram-se alguns dias ali, ele procurando e não achava nada nas fronteiras. Até que ele parou ali numa região a esmo e observou soldados de Nassau em Catebra. Assim que fala, Carol. Eu acho que não. Pode corrigir, tá tudo bem. Minha professora de francês. É mesmo, quatre, né? Tipo, bra, é porque né? essa Mas parte não faz sentido. que é mais... Pra mim é mais difícil. Fala quatro braços. Que nós é Brasil. Exato, aqui é PTBR. Enfim, esses soldados de Nassau estavam nessa região e enquanto ele observou. Enfim, enquanto ele estava ali né, observando, ele viu soldados franceses. Ele tava scrollando. Exatamente. Ele tava, tipo, scrollando na bacia de prata, né? Só perfeito. Ali, sem um lugar específico, né? E aí ele viu soldados franceses se aproximando. Acabou tendo embate entre esses dois grupos. Não sei os nomes militares certinhos, mas enfim. E apesar dos Nassauers terem vencido, eles estavam basicamente ferrados. Porque o exército Nassauer tinha basicamente entre 3 e 4 mil homens. E os exércitos aliados deles estavam em posições completamente equivocadas. Assim, eles não teriam como ajudá-los naquela situação. O Napoleão estava vindo de uma região completamente inesperada. Ele vinha pelo sul e estava próximo de próximo de atacar Bruxelas. E aí, a única solução que o Jonathan conseguiu pensar naquele momento ali de estresse foi mudar a cidade de lugar. De um lugar... Meu Deus, ele... Jonathan, nossa. Ele sempre com isso. Eu não sei de onde ele tira essas ideias maravilhosas, mas eu acho incrível, sensacional. E ele resolveu levar a cidade inteira pra América do Norte. Ele pegou uma região que era mais despovoada, né? Que não iria afetar tanto os entornos, até porque recentemente havia tido ali um tratado de paz, né? Entre a América do Norte e a Europa, enfim. Então ele não queria criar um problema diplomático. Uma crise diplomática. Exato, uma crise. Então ele foi bem... Ele teve bom senso nessa escolha, né? Mesmo sendo uma escolha bem complicada, digamos assim. E aí, muitas das pessoas da cidade acabaram nem percebendo o que ele havia feito. Porque continuaram ali levando a vida, não pararam pra olhar o entorno, né? Que a geografia ao redor da cidade havia mudado. Mas, enfim, no mesmo dia ele voltou à cidade pra Europa, pro mesmo lugar. E basicamente nada aconteceu. Tirando alguns desertores que haviam desertado ali naquele momento de mudança de lugar da cidade.
e não se deram conta que isso tinha acontecido. E alguns anos depois, eu adoro essa parte, ela tá na nota de rodapé, né? Sim. Eu acho que Pois sim. é, depois eles Mas faz formaram todo sentido, assim. Eu não julgo eles por terem Sim, com desertado, sabe? Eles eram só certeza. peões ali, iam acabar morrendo, então eles estavam num lugar novo. Foge, galera. Não, e eu acho maravilhoso que eles formaram uma tribo, né? É a tribo dos homens que não, sei lá, eu não lembro o nome agora, mas que não sabem fazer nada, uma coisa assim, né? É, Eles só ficam trocando munição, por, enfim, troca de comida, de pele e tudo mais. Eu acho, ai, sensacional. A criatividade dessa é muito mulher não tem engraçada essa limites, não parte. tem limites. Então, o Jonathan precisava também informar aos líderes, né, dos exércitos aliados o que tinha acontecido, né? Essa informação nova, de onde viria o Napoleão, as tropas francesas e tudo mais. Então, ele mais uma vez, porque a criatividade dele também não tem limites, ele pensou em coisas bem, assim, estapafúrdias. Ele manda um recado no confeito de um bolo. Ele mandou gotas de chuva, escrevendo um recadinho ali no chão. Outro líder de uma tropa estava sendo perseguido por pássaros cantantes, cantando a mesma música por horas e horas a fio, né? Contando tudo que ele precisava saber. Ai, meu Deus, a música é maravilhosa também. Ai, incrível, incrível, incrível. E aí, no mesmo dia, Bruxelas voltou ali pra sua região original. E no dia seguinte, o Strange lá foi se paramentar, né, como um mago do exército, pra ir pra batalha. E todo mundo partiu pra Quatrebras pra, enfim, né, enfrentar os franceses. Aí a batalha começou. E o Strange foi colocar em prática tudo que ele já havia feito na época da guerra na Espanha, né? Ele invocou anjos, dragões, demônios, enfim, todas aquelas criaturas que ele já estava acostumado para virem do céu e aterrorizar os franceses. Só que ele já havia feito isso, os franceses já estavam esperando, né? A fama do mago britânico já era grande, já era mais do que conhecida. Então ele não assustou ninguém. Mentira, assustou os exércitos aliados, que não esperavam essas criaturas, né? Então, o Duque de Wellington ficou puto e deu um puxão de orelha no Jonathan. Disse assim: olha, faz alguma coisa útil, porque isso aí não tá servindo de nada, não. E o Jonathan, obviamente, ficou Uma mordido. coisa que é importante Claro. lembrar é que nessa guerra aqui, o Duque de Wellington ele estava contando com o apoio de vários exércitos aliados que eram de nacionalidades diferentes. Então, tinham prussianos, tinham alemães, holandeses, gente de muitos lugares. Então, eram essas pessoas aí que ainda não tinham, que ainda não estavam familiarizadas com esses truques Do do Jonathan, Jonathan, né? Porque os ingleses, eles conheciam, né? A guerra tinha sido ali na Espanha, Isso. Portugal, mais ou menos, né? Então essa Era em galera é outra nova, área, eles né? nunca tinham visto. Isso, eles nunca tinham visto esses truques, então eles ficaram apavorados. Aí ele recebeu esse puxão de orelha, né? Ele ficou assim um pouco magoado de ter sido chamado a atenção, mas aí ele começou a tentar ser mais útil de formas diferentes, né? Então ele tinha esse assistente que era uma pessoa que estava ali no exército o tempo todo, então ele meio que ia pedindo, né? Assim, dicas, né? O que é que um soldado odeia, né? O que é que uma cavalaria mais teme. Então, assim, ele foi pegando elementos para fazer as próximas magias dele, né? E aí ele foi atrás de um dos oficiais ali, do secretário do Duque, para saber se eles estavam ganhando, se eles estavam perdendo, né? Às vezes ali no meio da guerra é difícil você entender o que está acontecendo, né? E ele descobriu que, na verdade, tanto os reforços dos aliados quanto dos franceses ainda não tinham chegado. E que vencer ali naquele momento dependia de quem receberia esses esforços, né? Ou esses reforços primeiro. E aí, meio que quietinho no cantinho dele, sem falar pra ninguém, ele começou ali mudar a direção de várias estradas ao redor ali, até chegar no local onde eles estavam. Então ele fez isso, né? Ele perguntou de que lado esse secretário achava que viriam os exércitos franceses. E aí ele falou, sul-sudeste. Então ele começou a mexer em tudo que era estrada que tinha ali para aquele lado, criando um verdadeiro labirinto. E isso foi crucial para eles vencerem essa batalha, porque ao invés de chegar, os reforços franceses ficaram umas 2 horas perdidos passando por ruas e estradas que não davam em lugar nenhum.
Na verdade, assim, o Jonathan nem sabia, né? Ele fez tudo isso, né? Sem nem saber se ia ter algum resultado ou não, mas acabou tendo sim. E foi crucial para vencer essa batalha. Porque enquanto eles estavam perdidos, o exército aliado dos ingleses chegou, né? E aí eles Isso, conseguiram ter essa vantagem por algumas horas, né? Até os outros aliados dos franceses chegarem. exatamente. E isso foi uma coisa assim que demorou muito tempo para ser algo que todo mundo sabia, né, de conhecimento geral. Porque como ele fez isso quietinho na dele, não falou para ninguém porque estava meio magoado, ninguém ficou sabendo o motivo de um reforço francês, por que eles se perderam, o que aconteceu, né? E aí foi só depois que o Jonathan conta isso para os segundos, e os segundos, mais lá no futuro, ele vai fazer um livro, né, contando sobre a vida e obra de Jonathan Strange. E aí depois disso é que fica se sabendo como foi que aconteceu, né, como essa batalha foi vencida. Então eles estavam ali no meio do campo de batalha, ele saiu perguntando para algumas pessoas e ninguém soube nem dizer vencemos, não vencemos, fica assim foram muitas perdas, né? Muitas pessoas mortas, então era difícil saber. E aí tudo que eles receberam de recado, né? É que o exército prussiano, eles continuavam, tiveram muitas perdas, mas iam continuar a batalha e que todos iriam para Waterloo, para uma cidade, né? O Jonathan meio que assim, onde é isso? Isso existe? E ainda falou assim pro assistente dele, ó, você escreve o que eu estou dizendo. Esse lugar não existe, isso aqui tá errado. Ele tá falando com tanta certeza, né? Porque já tinha acontecido isso antes na Espanha, né? De acharem um nome ali de um lugar que não era real. E depois ele vê que não, sim, esse lugar estranho existe. Chegaram lá e a gente sabe, assim, né, que pra história e das guerras, assim, essa batalha é importantíssima, né? Assim, no nosso mundo real também, né? Aquela pessoa que é tão alheia, pra mim, Waterloo é mais uma música do ABBA do que o lugar da guerra que, né, onde Napoleão, enfim, perdeu. Mas, enfim, né? Eu sou especial. Uma fã de ABBA, Mas é claramente. porque... Prioridades, né? Claro. Inclusive, eu fiquei, assim, a música tocando na minha cabeça enquanto eu lia esse capítulo. Enfim. Com certeza, tipo, é uma música ideal, né, para um momento de guerra. Sim. Ai, mas essa é a energia de ABBA, entendeu? É tipo, transformar tudo em piada. É isso, é verdade. Enfim. Ainda, né, nessa tentativa de ser mais útil, de fazer magias mais úteis de fato, né, ele acabou encomendando uma chuva torrencial para enlamear os arredores e atrapalhar na movimentação do exército francês. Tem uma hora lá que ele fica só contemplando, né, a chuva que ele criou, então ele acaba meio que perdido em pensamentos e começa a pensar, né, sobre como era a forma que o Rei Corvo e os magos áureos costumavam fazer suas magias e o que tipo de magia ele fazia, né, o Rei Corvo, quando ele tinha que se preparar para uma batalha, entrar em guerra, né. Então ele pensa, né, num livro que são as conjecturas concernentes ao prenúncio do devir, que na verdade Sensacional esse nome. isso de fato eram só conjecturas, né? Porque ninguém sabia ao certo o que exatamente o Rei Corvo fazia. Então esse livro era exatamente o que o nome propõe, né? Ele estava ali conjecturando a respeito do que ele teria feito. E aí ele começa a fazer uma tentativa assim de espelhar essa magia que o Rei Corvo estaria fazendo se ele tivesse ali naquele momento, né, vivendo aquela situação. E o resultado não foi exatamente o esperado, foi algo meio que não tão legal, né? Soldados, cavalos, tropas iam sumindo e ficou uma coisa meio assim, uma bad vibe, Fica um sabe? clima Depois que ele meio fez isso. esquisito, né? E aí ele meio que, assim, fica um silêncio aterrador, né? Tu coloca que eu achei que realmente passa esse sentimento, né? E ele meio que percebe, nossa, isso aqui é areia demais pro meu caminhãozinho. Ele até dá uma certa razão ao Norrell de temer, querer fazer coisas que na verdade eram grandiosas demais pra ele, né? Ele fala até pra si mesmo, né? É nisso que dá você querer mexer
com magia que foi feita pra reis, né? Eu não tô pronto pra isso, eu não tenho bagagem pra tentar fazer esse tipo de magia. E uma coisa que eu fiquei curiosa nesse momento, essa galera que sumiu, será que eles voltaram? Né, assim... Ele não cita mais, ele segue em frente, assim, tropas É. sumiram, cavalos, pessoas, e tipo, quem é que vai trazer eles de volta, Jonathan? E aí? E essas pessoas? Eu espero que tenham sido os inimigos, né? Tomara. Tomara. Porque, assim, né, não ajuda você destruir seu próprio exército, né? Pois Aí é. fica complicado. E quando a batalha começou, ele tentou novamente, né, se imbuir desse pensamento. O que o Rei Corvo faria nessa situação? E aí ele lembrou, né, que ele fazia assim, tipo, movia... fazia como se fosse, assim, zumbis de lama. Ou então ele fazia, tipo, como se fosse um megazord de pássaros, sabe? Pra lutar por ele quando ele não tava, assim, tipo, não tava presente, ou então quando ele, assim, né, auxiliares, fazia esses minions auxiliares quando ele precisava. Então ele se inspirou nisso e começou a criar mãos na lama que tinha se formado ali, e aí essas mãos agarravam os cavalos e os cavaleiros, né, que estavam ali montados no cavalo, e pra ir retardando, e aí no final, assim, eles acabavam se atropelando, né, porque ele começava a criar ali aquele lamaçal, as pessoas se atolando na lama, e quem vinha depois acabava tropeçando e atropelando quem tava embaixo. Me lembra um pouco, só um parênteses, os golems, né, que são feitos também de lama, né, são criaturinhas que você faz com a lama e depois ganham vida, né, faz Sim. parte da cultura judaica, né, essa crença nos golems. Eu não sei muita coisa, porque eu É, lembro o Golem e o Gênio que eu quero ler, mas eu não sei muito a respeito para além disso. eu não sei exatamente o que, mas isso me lembrou, assim, uma série de outras filmes, né? Quando tem essa Sim. questão, assim, de encantar, né? Alguma É, coisa... É tipo monstros de areia, monstros de lama, sim. né? Tem sempre essa figura do Minion, né? Do soldado, que Sim, é que é feito ali do feito, material exato. que tá à mão, né? Pode ser pedra, lama, areia, o que for. Ah, ele também recebe um recado, né? Numa tira de couro aí do Lord Wellington, falando que eles estavam lutando em um determinado lugar e começou a pegar fogo e que ele precisava de ajuda para apagar esse fogo. E aí ele começa a utilizar, né, a bacia de prata ali para ver o local que estava pegando fogo e usa aquela técnica de animação de estátuas, e essas estátuas iriam, tipo, pegar água e apagar o fogo. Só que, como as estátuas eram de um material Eram muito... pinturas. Era barro, assim, a Eram pintura. pinturas. Não era um material muito Resistente. Né? resistente, elas acabaram pegando fogo também. E o que me deixou um pouco confusa é que ele tinha acabado de fazer uma magia pra chover, e eu pensei assim, por que ele não usou essa mesma técnica, né? O que me leva a pensar que talvez ele só consiga fazer a chuva se ele estiver por perto, né? Ele não consegue fazer chuva remota. Enfim, o que eu achei engraçado é que ele mudou a Bélgica de lugar, né? Levou para o outro lado do Atlântico, mas não consegue enviar uma chuva de Wi-Fi para outro lugar. Assim, claro que não sabemos exatamente como funciona a magia lá, porque isso não é explicado, mas assim, na minha cabeça parece muito mais difícil movimentar todo um país, sei lá, uma cidade, não Sim. sei, para outro continente do que mandar uma chuva, né? Mas talvez ele que não saiba fazer, né, ainda, no futuro ele consegue. Não, e também tem o fato de que, assim, ele tava sob estresse, cansado ali na Sim, lama, na guerra, enfim. Assim, o cansaço, é ele verdade. cega a gente, né? Assim, nosso raciocínio não fica tão bom. Eu digo isso por experiência própria. Então, tipo, eu te E entendo, a Strange. Eu gente... também não penso coisas óbvias quando eu tô exausta, sem dormir há É 2 meses. verdade. E ele comenta, né, que ele tá ali fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que ele tem que retardar a cavalaria francesa ali no lugar onde ele tem que olhar nessa bacia de prata lá em outro lugar e tentar resolver o problema do fogo lá. E a gente também já comentou aqui, eu não me lembro exatamente em qual episódio do Jonathan Strange, que as magias, né, a força do mago depende também muito da saúde dele. Então é como tu falou,
ele tá estressado, tá numa situação adversa ali, desconfortável, no meio da guerra, chovendo, lama, cansaço, né, nervosismo, isso também pode afetar a performance das magias que ele faz, né? Mas eu acho que ele faz até muito numa situação totalmente adversa dessa. Não, é Foi assim, só aqui um comentário. que sorte... Não posso falar nada, né? Vai lá e faz melhor. Exato. Não, e que sorte que não é o Norrell, né? Imagina o Norrell, que é cheio de noia, cheio de... Ai, mas pensar em todas as possibilidades e as coisas que podem dar errado. Numa situação como essa, né, que você tem que reagir rápido e ter soluções criativas. O Norrell seria a pior pessoa pra se ter numa guerra, né? Isso, não, ele seria totalmente inútil lá. Lamento. E aí, num determinado momento, o Strange recebe um chamado do Duque de Wellington, vindo de um ajudante de ordens totalmente improvável. Não era alguém que ele já conhecia ali de outras guerras, de outras batalhas. Nesse momento vem um caixeiro viajante, um vendedor de botões. O homem informou que os outros ajudantes haviam morrido e que por isso o Duque ele teve que chamar qualquer um, né? E pediu pra ele, por favor, venha cá, manda essa mensagem aqui pro mago. E essa mensagem era um pedido de que o Strange facilitasse a chegada do exército prussiano construindo uma estrada. O caixeiro até faz isso, eu acho muito bom. Tipo assim, será que o Duque não vai querer comprar uns botões pra mim depois, né? De mim, que aí eu posso usar como slogan, né? O fornecedor de botões do Duque de Wellington. Do Duque de Wellington. Sensacional. O que eu acho incrível, porque ele meio que fala assim, ó, ele gosta de botões? Aí o Jota, acho que sim, né? Quem é que não gosta de botão? Então você acha que ele compraria botões de mim? Certeza que ele compraria. Então eu posso colocar, né, que eu sou o fornecedor. Já faz Jesus. Toda ali a estratégia mental pra Marketing. poder, um malabarismo ali da retórica pra dizer, olha, eu vou colocar agora, quer ele compre ou não meus botões, que eu sou o fornecedor. Exatamente. E aí, a batalha parecia pro Strange aquele loop de os eventos acontecendo todo dia, sempre igual. Ele acorda às 6 horas da manhã. Essa música, assim, ela tem sido muito, muito especial pra mim nesse momento, porque eu tenho exatamente a mesma sensação. Nessas horas eu percebo que uma guerra, uma batalha ali contra o exército francês é muito parecida com a maternidade. Paralelos, assim. Os meus dias também são sempre iguais, Strange. Eu entendo o seu sentimento. E aí... estou vivendo ou estou apenas criando mãos de lama, apagando fogos à distância. Trocando fraldas, fazendo mamadeiras, botando pra dormir. Limpando cocô e xixi. Aí, só um parênteses. Ela aprendeu a virar e agora ela quer virar o tempo todo. Então, nessa fase, trocar fralda tem sido muito difícil. Porque ela não quer mais ficar deitada de barriga pra cima. Então eu tenho que dar um jeito de botar a fralda com ela virada de barriga pra baixo. E tentando se jogar do trocador. Porque ela vê as plantinhas tipo lá embaixo. Stop, né? Sim, ó, tem que ser rápida. Eu termino esbaforida numa troca de fraldas. Não está sendo fácil. Enfim, continuando. E num determinado momento, o Strange tá ali pensando, né, sobre toda aquela situação e se perguntando assim, como é que isso aqui termina, né? E aí, quando terminar toda a munição, não tiver mais arma, não tiver mais nada, os homens vão batalhar ali nas espadas, no murro, no soco? E aí, o que vai garantir que alguém vai vencer? É quando só resta um? E é uma pergunta interessante, né? Assim. E aí, assim, como é que faz, qual o propósito disso, né? Não tem um juiz ali analisando 10 pontos pra cada, sabe? Quem tá pontuando mais. Então, de fato, como é que a gente sabe, né? Quem vai ganhar no final? Só que no momento seguinte, um soldado francês se aproxima dele e tá prestes a atacá-lo. E ele responde imediatamente com um feitiço. É um momento interessante porque, assim, o feitiço dele era com a intenção de, tipo assim, parar, né, sei lá, matar o soldado, mas ele acaba fazendo um feitiço meio bobo, assim, que não dá em nada, né. E aí, assim, tudo acontece muito rápido e ele acaba lembrando de uma conversa que ele teve com o Wellington um tempo atrás, né. Que o Wellington pergunta pra ele assim, pode um mago matar um homem com magia? E o Strange responde, um mago até poderia, mas um cavaleiro jamais. Mas estava ali ele prestes a fazer isso, né? E assim, aquele é um ponto de virada pra ele. É um ponto assim, onde a partir daquele momento tudo mudaria. Porque até aquele momento, não é que a magia dele tenha sido ali, tipo, só fazendo flores e chuvas e coisas belas, assim. Tinha consequência.
Mas não era uma consequência direta, sabe? A ação dele levava à morte de um homem. Mas naquele momento ele estava prestes a de fato sujar as mãos, né? Matar alguém. Mas antes que isso aconteça, vem um outro soldado, um soldado aliado, e age antes do Strange precisar agir. E ataca, né? Enfim, machuca lá o soldado inimigo e o Strange acaba não tendo que sujar as mãos. Ao mesmo tempo é complicado, né, essa situação, porque será que realmente tem alguma diferença, né? Sim. Veio uma pessoa no auxílio dele e matou. E assim, você luta com as armas que você tem, né? A arma dele é a magia. Então, se a vida dele estava sendo ameaçada, será que não seria, assim, sei lá, justo? Não digo justo, mas assim, Não, eu entendo, assim, é ele vai morrer autodefesa, né? porque, né? Se fosse eu, não iria morrer por causa desse princípio. Ele é uma situação, é guerra, não é uma situação normal, né? Exato. E assim, numa situação de estresse, você reage querendo, Isso. né, assim, proteger o seu, né? Se proteger. Então, eu não julgaria E se ele ele é meio que tivesse de fato matado o cara, sabe? Isso, e assim, na minha visão, ele tá sendo meio que um soldado mago, né? Então, eu vejo como uma situação atípica, né? Se ele tivesse ele lá no conforto do lar dele na Inglaterra fazendo maldades que fossem causar a morte de alguém, é bem diferente da situação que ele se encontrava no momento, né? Que ele tava ali defendendo a vida dele. Mas isso é meio que uma coisa, meio que acho que talvez muito cara pra ele, essa coisa da consciência dele tá limpa em relação a que ele nunca tinha tirado a vida de alguém diretamente, né? Nenhum ato dele diretamente tinha causado a morte de alguém, apesar de que indiretamente sim, né? E muitas pessoas. É um assunto interessante, porque dá pano pra manga pra gente discutir bastante, Sim. né? Porque é sobre ética, é sobre visão de mundo, é sobre como você interpreta as coisas, né? Mas, de Isso. fato, assim, numa situação como essa, é completamente plausível que ele reaja de uma forma de autodefesa, né? Até porque, assim, entre grandes aspas, eu acredito que seria um pouco de estupidez você se deixar machucar, se deixar ferir, se deixar morrer pra não, sabe, fazer mal a outra Por causa, pessoa, sabe? né? Meu princípio eu não posso utilizar a magia pra matar ninguém, mas assim, por princípio ninguém deveria matar ninguém, É, né? Mas ali estão os dois numa guerra. isso. Não é tudo Eu preto no acho que se branco, né? fosse. Eu acho que se fosse eu ia preferir a mim, sabe? Ah, eu também acho. Não sei nem quem é essa pessoa. Ai, ai. Enfim. E após esse evento, o Strange ele ficou meio atônito, né? Ele não sabia muito bem quanto tempo passou. Ele ficou andando a esmo, sem saber exatamente o que estava acontecendo ao redor dele. Ele Isso volta. mexeu com a mente Mexeu dele, né? bastante, exato. E aí ele só vai voltar a si quando ele começa a ouvir vivas, ele nota o Duque ali no meio dos soldados. E ele acaba fazendo um raio de sol vir e iluminar o Duque, assim, numa cena bem. Ai, assim, parece uma coisa meio de filme, sabe? Assim, o fim fim da guerra, todo mundo ali cantando vitória, e aí o líder, né, sendo iluminado pelo raio de sol, assim, traz aquela imagem de esperança, né? De tipo, o bem venceu e Sim. tudo mais. E aí o Strange pensa, assim, de uma forma até meio ingênua, né? Assim, esse é o tipo de magia mais adequado, né? É pra isso que eu, sei lá, me sinto confortável fazendo magia. E por um lado é bonito, mas traz uma certa inocência, né? Assim, é magia para trazer o raio de sol pra iluminar, mas eles estão numa guerra, né? Isso. Assim, isso não serve de muita coisa. Quer dizer, até serve, né? Pra trazer esperança, pra trazer ali uma energia Levantar boa, moral, levantar a né? moral exatamente dos soldados, né? Pra dar aquele suspiro ali de, sabe, de reenergizar todo mundo. Mas na hora ali do vamos ver, acho que são magias um pouco mais agressivas, talvez, que sejam Sim, sim. mais úteis, né? Nesse momento, eu achei que ele soou um pouco Nora, sabe? Nora das Sim, ideias. parece um pouco, de fato, né? E aí esse capítulo ele vai terminar com um sentimento um pouco agridoce, né? Eles venceram ali a esperança de que tipo, a situação vai se resolver, mas a maioria dos aliados, dos conhecidos dele, estão numa situação muito difícil, né? Boa parte morreu e quem não morreu tá ali à beira da morte. Vamos para o capítulo 41, Starcross, que se passa do fim de setembro a dezembro de 1815, do mesmo ano, né?
a gente vai ter agora uma mudança de ponto de vista. Ai, finalmente! Voltamos a acompanhar. Finalmente reencontramos com Ai, ele. nosso queridinho, fez segundos, voltou. A gente, ó, desde lá no começo, cadê os segundos, cadê os segundos? Finalmente ele voltou. Ai, demorou, na minha cabeça o segundos estava sempre por ali. Não, de fato ele tá por ali, mas é um por ali que não era tanto quanto eu queria, sabe? Eu queria mais do segundo sempre, eu sempre Sim. quero mais do segundo. Eu amo o segundo, gente. Enfim. Ele é muito fofo, gente. Ele é uma graça. Ai, eu amo, amo, amo. E aí a gente descobre que o Segundos virou um professor de magia. A gente já sabia que o pobre dos Segundos era um pé rapado. Ele não tinha muito Sim. dinheiro, ele investiu tudo, o pouco que ele tinha nessa carreira de mago, né? Graças ao Norrell, né? Não sobrou muita coisa pra fazer, né? Ele conseguiu até ali negociar pra não assinar aquele contrato lá do primeiro capítulo, lembra? Dos primeiros capítulos. Sim. Mas, assim, não tem muito que ele possa fazer, né? E investir nessa carreira de ser um tutor, de ensinar magia pra outras pessoas, foi a possibilidade que sobrou pra ele. Ele continua ainda ali, ó, firme e forte com o Mr. Honeyfoot, que até havia sugerido a ele, conversa com o Strange, vê que se o Strange não tá precisando de um secretário, sabe? De um aprendiz, sei lá, de alguém ali, enfim, pra ajudá-lo nos seus assuntos mágicos. Mas o Segundos é muito honrado, muito... ele tem muito, tipo... eu tenho medo de incomodar, sabe? E aí ele não investiu nessa empreitada. E o pior é que eu acho que teria sido muito bom pros dois, sabe? Isso. Porque... Seria a parceria legal e igualitária, digamos assim, que o Strange queria ter com o Norrell e o Norrell não permitiu, né? Exato. E eu acho que é pior pro... Assim, de tudo que aconteceu, eu acho que é ainda pior pro Segundos, porque ele é um mago teórico. Ele tem ali uma certa sensibilidade à magia. A gente já viu em diversas ocasiões, a gente vai ver de novo que ele tem sim. Mas ele não é tão bem sucedido assim na magia prática. Então, como o Norrell leva todos os livros embora, para ele o trabalho de ser um mago teórico é ainda pior, porque ele não tem acesso aos livros, que seria a fonte dele ali de conhecimento e o campo de atuação dele, né? Que é a teoria da magia. Então, acho que essa parceria com o Jonathan seria muito benéfica, porque um o Jonathan perfeito, tem alguns né? livros, né? Não tem tantos livros assim, mas tem assim, mais do que ele, que não tem nada. A gente já falou sobre isso também, né? O Jonathan, ele é o cara do experimento, né? Ele vai lá e inventa e cria e faz a coisa acontecer. Então, talvez o Segundos com ele poderia pegar essa forma caótica da prática mágica do Strange e talvez levar isso pra teoria, escrever. A gente sabe que ele vai escrever no futuro, né? Uma biografia do Strange. Mas talvez se eles trabalhassem junto, nossa, a gente ia ter muito sucesso. Seria um match perfeito. E eu também penso assim, que como ele tá sempre ali lendo, ele é um mago teórico, talvez ele consiga até extrair coisas de textos que nem o Norrell, nem o Jonathan conseguem, sabe? Super. Porque, sei lá, 3 cabeças, né? 3 ideias diferentes, então ele poderia, sim, agregar coisas totalmente novas e diferentes. Mas, como ele é muito modesto, a gente não vai ver isso acontecendo, né? Infelizmente. É uma pena. E se, né? E se eles tivessem trabalhado juntos, seria muito incrível, eu tenho certeza. Enfim, continuando. A magia, a gente já falou isso diversas vezes, né? Era o assunto do momento, todo mundo queria ler sobre magia, queria estudar magia. E aí foi muito feliz para os Segundos ser pioneiro, né? Nessa função aí de ensinar magia para os outros. O Norrell estava muito ocupado lá sendo um mago do governo britânico. O Jonathan também tinha suas ocupações na guerra, enfim. Então eles o Norrell nem queria, né? Que mais alguém aprendesse magia. O Strange não tinha tempo para isso. Então sobrou para os Segundos, o terceiro único mago que existe na Inglaterra naquele momento, ensinar e perpetuar esse conhecimento. E havia muitos jovens, né, muitas pessoas interessadas nesse estudo, e não tinha muita fonte de informação, como a gente já falou, não tem muito livro sobre magia por aí, né, obrigada Nora. Então, os Segundos que sabe ali alguma coisa, era uma pessoa mais capacitada, né, para passar esses conhecimentos para frente. E aí acabou sendo natural que ele seguisse essa carreira, sendo ele o único mago desempregado no momento. Sim. Ai, tadinho. Pobre Segundos. Como o Segundos era uma pessoa muito instruída, né? Ele era muito letrado, lia muito, era inteligente. Ele acabou sendo incumbido de uma missão aí pelo pai de um dos alunos dele, né?
Ele foi visitar uma casa chamada Staircross Hall, que era uma casa que estava à venda e que esse homem, né, ficou sabendo que lá tinha uma biblioteca, então ele pediu aos segundos para ir até a casa e ver se entre esses livros havia algo de interessante para ele comprar esses livros, né? Não era a casa, eram os livros. Quando ele chega lá, a casa, o local em si, né? O vilarejo em si é muito diferente, é tudo meio que com as casas todas feitas de pedra. Então, assim, a cidade tinha uma personalidade, né? E a mesma coisa pode se dizer da casa, que também era muito peculiar. Parecia uma coisa meio labiríntica, né? E era como se tivesse até viva, assim, tivesse uma personalidade de uma coisa viva. Eu adoro que ela diz que é como se a personalidade da casa fosse daquele senhorzinho idoso que passa o dia de pantufas e de roupão e que fica conversando com pessoas que não estão ali, que ninguém tá vendo. Isso. Eu achei sensacional. E é muito legal essa comparação que ela faz, porque quando o Segundos entra na casa, né, porque ele entra meio que sem ser chamado, porque ele fica ali, sei lá, 5, 10 minutos e ninguém chega. Então ele, eu vim até aqui, longe pra caramba, eu vou entrar nessa casa. E a sensação que ela passa, né, com a descrição da casa e o que os Segundos as voltas que ele vai dando dentro dessa casa, o que ele encontra dentro dos cômodos, passa muito essa sensação, sabe? De caos, assim, de algumas coisas meio abandonadas de qualquer jeito. E cada cômodo tem uma maluquice diferente. Enfim, ele acaba encontrando um funcionário que mostra a ele, Me né? lembra muito quando ele vai visitar Hurtfield Webb com o Mr. Honeyfoot. Sim. Né? Que também tem essa energia, assim, do tipo, nossa, eu tô seguindo aqui um caminho, mas eu não sei onde é que vai dar e parece que eu tô dando voltas e voltas e não cheguei em lugar nenhum. Exato, só que enquanto lá em Hurtfield Webb tinha essa coisa do labirinto, mas era uma coisa bem mais ordeira, porque Vinha do Norrell, né? a casa do Mr. Norrell. Nesse daqui é uma coisa completamente caótica. Parece mais assim, é a casa em si, né? Não é algo pensado por um mago, né? Que cria um labirinto, que dá essa sensação de algo labiríntico e caótico, mas que existe um racional por trás. Ali é irracional de fato, porque é como se a própria casa, né? Que é uma coisa... não sei explicar, mas é como se fosse algo selvagem por si só, sabe? Sim, é como se a casa tivesse sido realmente deixada ali por tanto tempo que ela, sei lá, começou a criar vida e criar personalidade sozinha e agora ela é uma entidade. Exato, exato. Depois de algumas horas que ele ficou ali lendo, né, os livros, investigando, vendo o que servia, o que não servia, ele começou a ficar com fome. Então ele foi em busca de saber, né, se tinha alguém ali pela casa, se tinha alguma coisa para ele comer, porque a casa era meio afastada, então ele não tinha nem para onde ir atrás de um jantar. E aí, quando ele sai andando pela casa, porque ele se perde, né, na saída dessa biblioteca, e aí ele vê uma jovem, né, ali, e percebe que tá faltando um pedacinho do dedinho, né, dela ali, tá faltando um midinho. E aí ele olha pra essa jovem, mas ao mesmo tempo ele sente que ela se foi, mas que ficou alguém ali no lugar. E aí quando ele percebe que, na verdade, ele tinha tido uma visão e que agora, meio que essa visão tinha se projetado em cima de uma pessoa que existia ali no mundo real, ele tem uma sensação, uma aflição e acaba desmaiando. Eu acho que foi parte fome e parte encontro com o espiritual, sabe? Isso, sim. Ele vislumbrou alguma coisa ali, ele meio que projetou em cima de uma pessoa que realmente estava lá, né? Mas aí essa imagem que ele viu se desfez e ficou só a pessoa que existia, né? E quando ele desmaia, vem duas mulheres socorrer ele. Ele fala assim, eu acho que essas mulheres, elas estavam tão entediadas aqui que provavelmente ficaram até felizes que eu passei mal. Sim. A sensação que ele tem. Mas aí, ele acaba fazendo amizade com elas, né? Elas cuidam dele, ele dão um chazinho, almofada, água de lavanda, né? Pra ficar calminho. Todo mimado. Que delícia. E aí ele foi acudido, na verdade, pela a senhora Lennox, que era a dona da propriedade, e a senhorita Blake, que era a dama de companhia dela.
Então, elas estavam ali fazendo uma visita, né? Porque como ela pretendia vender a casa, ela foi meio que, eu vou aqui fazer uma visita final antes da casa, antes de nunca mais ver essa casa. E ela fica conversando ali com o Segundos, né? Muito interessada na profissão dele, de mago. Ela, inclusive, conta que já havia vendido parte dos livros, né? Para um outro cavaleiro de York há alguns anos atrás. E o segundo se toca na hora de quem é, mas ele não comenta, né? Que Ele é muito educado, né? Isso. Porque ela fala assim, ele pagou uma fortuna por esses livros. Só que ele pensa, né? Muito provavelmente o Nora não pagou nem metade do que esses livros de fato valiam, né? Porque eram livros muito raros. Então ele não comenta isso, apesar de pensar, né? Porque ele é educadíssimo, não vai falar um isso, né? Pra lorde, quê? né? Um lorde inglês, esse rapaz. Eu acho que ele não quis deixar ela com aquela sensação que a gente tem quando a gente compra uma coisa e a gente descobre a mesma coisa mais barata depois, sabe? Com certeza. Assim, Esse não quis sentimento deixar ela de com a perder sensação. dinheiro, né? E aí eles acabam conversando bastante e ela vem com a ideia, assim, de que talvez ela pudesse ali montar uma escola de magia naquela casa que tinha toda a personalidade, todo o jeitão de um lugar onde eventos sobrenaturais poderiam acontecer. E o Segundos ficaria como tutor, porque ela até se oferece pra emprestar dinheiro a ele, né, pra ele comprar, mas ele é muito honrado, ele, não vou fazer isso, né, tipo, mal te conheço, não vou aceitar. E aí ela bola essa forma, assim, né, de a escola pertencer a ela e ele seria um funcionário dela, né. Esperta, né? Vamos combinar. Exato. Esperta. Ela até fala, né, não sou caridosa, eu tô fazendo isso porque eu acho que isso é um bom negócio. E aí, no caminho de volta pra York, segundo ele tá muito feliz, mas ele é tão assim. Ele tem esse jeitinho tão modesto, tão humilde, que ele quase que não se permite ficar empolgado com isso, que seria assim, um verdadeiro sonho pra ele, né? Ele tenta não criar expectativas. E chegando lá, né, no dia seguinte, ele vai contar pros Honeyfoot e eles ficam super felizes por ele, começam a dançar, Eu acho a inclusive. coisa mais fofa, eles dançando de Assim. felicidade. Que casal mais gostoso de. Ai, fofinhos. Eles são muito amorosos com Segundos, né? Assim, tratam ele como se fosse um filho mesmo. E aí, é engraçado que o narrador fala até assim, que a única coisa que o Segundos ficou um pouco decepcionado foi que a senhora Honeyfoot e o Mr. Honeyfoot não ficam tão admirados, assim, de essa pessoa completamente estranha ter oferecido pra ajudar o Segundos, né? Porque pra eles, o Segundos é uma pessoa tão incrível que nada mais natural do que isso ter acontecido com ele, né? Tipo, ele merecia tudo isso que estava acontecendo com ele. Mas é só um jeitinho do narrador contar pra gente o tanto que o Segundos é humilde e, assim, pé no chão, né? Ele nunca acha que ele merece as coisas, mas de fato ele merece. E aí, enquanto isso, o Mr. Honeyfoot foi atrás de saber, né, de quem era essa senhora Lennox, se ela era confiável, e ela era, assim, uma pessoa muito bondosa, cheia da grana, gostava de se envolver em coisas ousadas. Então, ela era, de fato, quem dizia ser, né? Ela também pesquisou sobre os Segundos para saber se ele era um cara legal. E deu tudo certo, né? Porque logo em seguida, né, alguns meses ali, eles já estavam reformando tudo, organizando, com a escola pronta para receber os alunos. A casa foi reformada, foram contratados criados, foi comprado porcelanas ali. Louças e... Prataria, Tudo que porque mais fino e de mais qualidade, né? Exato, porque ela até fala, né? Quem vai vir estudar aqui muito provavelmente são pessoas de alta sociedade, né? Que os pais podem pagar por essa educação especial. Então eles vão querer o conforto, tudo do bom e do melhor. Isso até é uma forma deles se colocarem no mercado como os tops, né? De linha, assim. É verdade. Você tem que criar ali, né? Como é que diz? Se você não acreditar em você mesmo, né? Se você não colocar. Você deixar. Não se mostrar Segundos como. queria que eles sentassem nos bancos, né?
Não, o Segundos queria contratar, tipo, 3 criados. Ela treina, né? Isso. Então a gente tem que Ele mostrar que fala nós assim, estamos né? à altura. Até um cozinheiro francês foi Chique. contratado. Chique, achei chique demais. Só que, apesar de todas essas coisas incríveis, a relação dele com a senhora Lennox era muito boa, tava todo mundo empolgado, só que ali no fundinho do coração dos Segundos, ele tava sentindo que, tipo, sabe, tá bom demais pra ser verdade? Qual é a merda que vai acontecer aqui a qualquer momento pra estragar o meu sonho? E não tardou, né, a isso acontecer. Um dia os Segundos estava chegando na escola quando ele viu o Schilderman sentadinho ali no degrau da entrada. E ele já sentiu, ele não se lembrava do Schilderman, mas ele sentiu na hora que aquilo ali não eram boas notícias. E o fato é que o Schilderman foi dar um aviso pra ele, né? Tipo assim, acaba com essa sua escola, coloca aí outro tema pra você ensinar, mas não magia, porque o Norrell não vai tolerar esse empreendimento aqui. Ele vai fazer tudo que tá ao alcance dele pra que isso não dê certo, que você não vá adiante. E que o Schilderman tinha até escondido as atividades do Segundos dele, porque enquanto eram só uns alunos, um ou outro, né? Mas aí quando ele começou a montar uma escola, juntar alunos, isso aí já estava tomando uma proporção que ia ser impossível, Todo mundo né? ia saber em algum momento, né? E isso. Tá na boca do povo, então. Ia estar na boca do povo, Nora não ia ficar feliz. A senhora Lennox era rica, ela era bem posicionada na sociedade, todo mundo conhecia ela, então logo ia ser uma coisa muito comentada, né? Nossa, eu fico puta com o Nora, porque ele começa a dizer assim, olha, eu tenho contatos, viu? Eu tô aqui, ó, pau a pau, aqui, de mãozinha dada com o governo, com figurões, banqueiros e tudo mais. Ai, eu odeio gente assim, sabe? Tipo Esse assim, eu tenho amigos capítulo, poderosos. sim, esse capítulo me tirou do sério, assim. Ai, que homem odioso. Quando você lê alguns capítulos, você começa a sentir alguma pena, alguma, sei lá, empatia com o Nora por qualquer coisa. Segundos depois, você já começa a ter ódio dele, porque ele é muito horroroso. De fato, o Norrell é intragável quando ele quer. Olha como ele é mesquinho e como ele não tá fazendo nada, assim, ele vive falando da magia inglesa, mas como ele não quer saber de magia inglesa coisa nenhuma. Não há motivo nenhum para ele impedir essa escola de existir, a não ser o fato de que ele não quer que existam outros magos. Não tem outra razão para ele implicar com isso, sabe? Ele é podre, eu odeio o Norman. Tudo que acontecer de ruim com ele, ele merece. Ai, apaga o episódio passado que eu fiquei com peninha dele. Esquece, não dá. Esquece. Aqui a gente ficou Acabou brava a pena. de novo. E aí o Honeyfoot, o Segundos fica muito chateado com isso, obviamente, né? Porque era o sonho dele, né? Tava tudo se encaminhando, parecia que agora a vida dele ia engrenar, ia sair da pobreza, ia ter uma ocupação, e ainda uma coisa que ele gosta, né? Que ele já fazia com tanto gosto. E aí o Mr. Honeyfoot fala pra ele, manda uma carta pro Jonathan e meio que vai enredar. Entrega o Fala pra Norrell. ele, né? O Segundos nem queria mandar essa carta, porque, eles estão brigados, mas eu não quero ser o motivo de mais atrito entre os dois. E aí o Mr. Honeyfoot fala, cara, ele vai te agradecer, porque eu acho que ele tá louco por uma razão pra brigar com o Norrell. Né? Até porque eles já tinham se apartado nessa época, né? Então. Isso. Mas infelizmente o Jonathan nunca nem respondeu. Ele mandou a carta, né? Mas o Jonathan nem respondeu. Poxa, Jonathan. O que aconteceu? Não sabemos. Mas o fato é que ele nunca recebeu uma resposta a respeito disso, né? Outra coisa que é legal falar é que antes, né, disso aqui acontecer, quando ficou certo e tal, o Jonathan até manda uma carta para os Segundos, parabenizando ele, né, desejando sorte, né, que tudo dê certo. Então eles mantinham sim uma correspondência, contato, né? O fato é então que... a gente se questiona, né, será que ele realmente não respondeu ou será que ele recebeu essa carta, né? Não sabemos o que aconteceu, né?
Vamos pro próximo capítulo, então. Capítulo 42. Strange resolve escrever um livro de junho, se passa em junho, entre junho e dezembro de 1815. É o mesmo período ali, mais ou menos, dos capítulos anteriores, né? Isso. Ao retornar à Inglaterra, o Jonathan foi diretamente pro condado de Shropshire, que é aquela região, a gente já falou, né? Onde ele cresceu com a Arabella. E isso deixou o Norrell extremamente feliz. Ele não queria que os dois magos estivessem ao mesmo tempo em Londres para não se encontrarem, não se bicarem, não criar aquele mal-estar, né? Que já, enfim, acompanhava os dois. E eu também acho que ele, na cabeça dele, a qualquer momento o Jonathan ia roubar os livros dele, sabe? Sim. Então, assim, quanto mais longe, melhor pra ele, né? Exato. E a gente sabe que boas notícias sempre precedem notícias ruins, né? E logo em seguida, o Lascelles informou ao Norrell que o Strange pretendia publicar um livro contando toda a história da magia inglesa. O nome seria História e Prática da Magia Inglesa. E ele já tinha a ideia de que provavelmente essa publicação viria em 3 volumes. O Norrell ficou possesso, porque ele também tinha a intenção de publicar uma obra, né? Tinha até um título para ela, que seria Preceitos para a Instrução de um Mago. Eu amo os nomes, dá vontade de ler tudo, o livro dele né? é chato. Não, eu até fico interessada, acredita? Eu acho que o conteúdo seria chato, mas o título me dá uma vontade de ler. Mas o que eu mais gosto... Assim, os dois. Comparando os dois, Sim, eu achei sim. assim, o do Jonathan mais objetivo, né? História e prática. Isso. Se você tivesse assim, poxa, esse daqui tem mais coisa, né? Não, e se a gente for analisar os títulos, assim, dá pra ver muito a personalidade dos magos, né? Porque Sim. O Jonathan, ele vai expor a história e a prática da magia inglesa. O Mr. Norrell, ele vai instruir o mago. Então, ele vai dizer exatamente aquilo que o mago tem que fazer. É exatamente quem o Mr. Norrell é, né? Dando de tal o que você faz, o que você pensa, como você age. Enfim, ele tinha a ideia de escrever esse livro há muito tempo, né? Tanto que ele já tinha prateleiras cheias de anotações, que dava aí pra escrever uma sequência de obras, assim. Um livro só talvez não fosse suficiente pra conter tanta informação. Só que ele tava muito longe de publicar. Por quê? A gente sabe como é o Mr. Norrell. Aquela cabecinha cheia de coisas e noias e pensamentos, porque vão interpretá-lo errado, e talvez ele não leu o suficiente, ele tem que saber mais, estudar mais e conhecer mais. Por isso, ele nunca chegou, de fato, a concluir esse livro, né? E provavelmente nem virá a concluir. Enfim, a gente muda agora pro Stephen Black. Voltamos a mais um personagem. Esses capítulos estão cheios de retorno, né? O Childermas, o Segundos, o Stephen Black. E, mais uma vez, né, aquela cena que a gente já conhece. Ele tava ali fazendo uma atividade do seu trabalho, uma atividade comum. E aí, tudo muda com a intervenção do Cavaleiro de Cabelo de Algodão. Ele é levado, sem a sua permissão, mais uma vez, para um outro lugar. Dessa vez é um café, que havia sido uma estalagem uns 500 anos antes, que era um lugar que o Cavaleiro costumava frequentar. Era na época do Rei Corvo, né? Ele cita alguns criados mágicos do Rei Corvo, que eram seus amigos, seus parceiros ali de uma birita, de um cafezinho, não sabemos o que eles tomavam, mas que eles costumavam se reunir ali. E aí, mais uma vez, o Cavaleiro não perde a oportunidade de cutucar os magos, né? Ele fica dizendo, naquela época que os magos eram bons, eles eram bonitos, eles tinham postura, os magos de hoje em dia não estão com nada. É muito bom como ele menospreza os magos e ao mesmo tempo mostra que eles têm uma importância muito grande pra ele, né? Eu amo esse contraste no que ele faz, entre o que ele faz e o que ele fala. E apesar dele fingir tanto desinteresse pelo Norrell e pelo Strange, ele sabe exatamente o que tá passando na vida dos dois, assim. Ele tá sempre ali ligado no que eles estão fazendo. E mais uma vez, né, esse contraste, assim. Ele fala que menospreza os dois, que considera eles, sabe, qualquer coisa, mas ele tá sempre ali ligado no que eles estão fazendo. E por isso, assim, ele tá por dentro do livro do Jonathan, né? Ele sabe exatamente o que ele tá falando. E ele tem a pachorra de ficar dizendo que o mago é desorganizado, que ele não cuida da pena que ele tá usando pra escrever o livro. E ele mora num lugar absurdamente ridículo, de sujo, desorganizado, de cair aos pedaços. O Steven fica meio que julgando ele, assim, em pensamento, né? E obviamente a gente também, enquanto lê, né? Muita audácia dele, né? Num lugar totalmente imundo, Exato. Rasgado, assim. Vim falar que o outro não tá parando a ponta da pena como deveria. Né?
E aí ele informa pro Steven que ele sabe exatamente qual é o conteúdo do livro do Strange. Ele tá escrevendo sobre criados mágicos e qual foi a contribuição deles pra magia inglesa. E além disso, o Strange acredita que tá na hora desses magos atuais, né? Ele e o Norrell, basicamente. Os segundos também, mas infelizmente eles nem consideram muito segundos, né? Já que ele é um mago teórico. Tá na hora deles voltarem a invocar essas criaturas, né? Esses seres, melhor dizendo. E a gente sabe que isso já aconteceu, né? O Mr. Norrell fez isso e não deu muito certo. Então, talvez o Strange não sei, assim, se ele tá preparado pro que pode acontecer, né? Uhum. Isso é mais uma das coisas que poderia ter outro desdobramento se o Norrell tivesse admitido, né? Tivesse Porque conversado, né? Trocado com Isso, ele vivia dizendo que ninguém precisa dos criados mágicos, mas ele é um grande mentiroso porque ele já usou, né? E não faz muito tempo, assim, né? Faz algum tempo, mas não é uma coisa que, eu cometi esse erro na minha juventude e nunca mais. Foi algo bem recente, né? Não, e isso mostra como o Mr. Norrell não sabe muito como ele diz saber, né? Assim, foi uma coisa que ele fez sem estar preparado o suficiente e ele não sabe das consequências daquele ato, né? Porque pra ele a situação toda se resolveu, a Emma voltou à vida e tá tudo certo. Só que não, tá tendo consequências na vida de diversas pessoas ali, para além da Emma, né? O Steven Black tá sofrendo com isso, o Jonathan tá ali o tempo todo sendo observado, o próprio Norrell sendo observado pelo Cavalheiro, e os dois completamente ignorantes de que isso tá acontecendo, né? E aí, enquanto o Cavalheiro fica falando lá sobre os planos dele, que o Steven vai ser rei, mas ele não vai morar como é o nome da casa lá da família Windsor? Esqueci, o castelo de Buckingham. Não vai morar em Buckingham. Eu não sei nem se é esse o nome do castelo, é esse mesmo, Carol, tô errada? Eu não sei qual é o nome do enfim, castelo. e lá na casa dos reis da Inglaterra. Ele vai morar em Esperança Perdida. Porque, assim, deixa o trabalho chato de governar um país pros seus lacaios, sabe? Quando você precisar fazer suas obrigações de verdade, ser bajulado, que as moças vão lá beijar sua mão, pousar pra um quadro, aí você vai na Inglaterra, passa lá uns 2 dias ou 3 e depois volta pra Esperança Perdida. Nossa, eu tenho tanto desespero quando leio isso, porque é palpável o desespero do Steven, porque ele não quer nada disso, ele dá dicas ali de que ele não quer, mas na cabeça do Cavalheiro ele tem certeza que se dependesse de Steven, ele nunca iria embora de Esperança Perdida. Quando na verdade o Steven odeia aquele lugar e queria poder nunca mais pisar lá, né? Só que ele tenta dar dicas ali de que não, eu prefiro ficar aqui, eu não quero ser rei, eu quero ficar aqui no meu trabalho. Não quero Mas dormir. o Cavaleiro não deixa ele em paz. E nunca não vai deixa ele em deixar, paz, né? E nem liga porque ele fala, né? Não, pela forma como o Cavaleiro fala, assim, não tem escapatória. O Steven tá amarrado a ele pro resto da vida, seja ele rei da Inglaterra, enfim, não vai ter forma dele se livrar, né? Porque o Cavaleiro acha, assim, que não tem nada melhor do que estar na companhia dele. E aí, enquanto eles estão conversando sobre isso, o Cavaleiro revela uma nova informação, né? Tem uma outra dama, para além da Emma, que capturou seu interesse, né? É uma moça que nem é tão bonita como a Emma, mas que ela tem, assim, um papo, uma energia, sabe? Assim, muito interessante. E que o Cavalheiro tem um plano para levar ela embora. E que dessa vez, ele não vai ter uma certa amarra, como aconteceu com a Emma, de que ela, né, tem a obrigação de voltar e passar o dia ali na vida comum dela, né? E só estava presa a ele à noite. Essa moça ele vai levar de vez. Ele vai capturá-la, vai, né, raptá-la, e ela vai viver para sempre com ele lá em Esperança Perdida. E nessa hora a gente consegue prever aqui de quem ele tá falando, né? Quem é que vive encontrando com ele, tendo conversas ali amenas e que não tem noção nenhuma do perigo que tá correndo? É a Arabella, né, gente? Não tem pra onde fugir. E isso dá arrepios, assim. O Steven também fica incomodado, né? Porque ele sabe o sofrimento que isso tem causado a ele, a Lady Paul. Então, ver mais uma pobre mulher sendo torturada, sabe? Numa vida triste e sofrida como essa. E de forma contínua, né? Sem um... sei lá, sem um suspiro, sem um momento de tranquilidade. É ainda pior, né? Se a realidade deles já é ruim, imagina viver aquilo 24 horas por dia.
Tadinho. Sim, totalmente à mercê de um maluco, né? De um lunático, assim. O cavaleiro ele ainda não tinha um plano pra levá-la, né? Até lá. Mas eles vão conversando ali e Tendo ideias, ele né? vai bolando na hora, assim, vai fazendo brainstorm Exato. na hora. Mas ele fala que isso vai ser essencial pro Stephen se tornar rei. E que também que isso ia prejudicar os inimigos dele. Então, pro Stephen, o cavaleiro deveria estar falando do rei da Inglaterra, né? Que enlouqueceu após a morte da filha mais nova. Então ele acha assim, se ele perde mais uma filha, Aí ele morre de vez, ele né? não resiste. Exato. Só que o Steven não está ciente, né? Não lembrou que o cavaleiro tem outros inimigos. Afinal, tem muitos Muitos, inimigos, né? exato. Até Na os real, eu amigos acho dele que eu acho que são meio inimigos. exato, ele só tem inimigos. Amigos não tá tendo muito. E aí ele acaba, né? Essa conversa acaba fazendo ele se lembrar, né? Que ele precisa despistar os magos, ele precisa disso para poder colocar os planos dele em prática, né? E ele chega à conclusão de que ele tem que achar um tal de um carvalho de tufa. Ele olha assim pro Steven e pergunta se ele trouxe os materiais, né, pra fazer isso. Aí o Steven, não, perdão, não lembrei de sair de casa com os meus materiais para arrancar carvalho de tufa. Principalmente quando eu fui levado de lá sem o meu consentimento, né? Que loucura. Ai, gente. Acompanhar a cabeça do Cavaleiro de Cabelo de Algodão, assim, é muito cansativo, sabe? Muito É, cansativo. difícil demais. Então, mais uma vez, eles são lá sugados para Tô o além. vórtex do, sei lá, de onde, e vão parar em algum lugar que tinha o tal carvalho de tufa, né? Eles foram para a Escócia. Era tipo num pântano que eles estavam. E aí o Steve começa a. Tem uma hora que ele começa a afundar e o coitado fica desesperado, mas ele pensa assim, né? Tipo, se eu gritar aqui, o cavaleiro pode surtar, achando que, sei lá, olha que coisa indigna esse cara gritando aqui como se ele fosse um qualquer. E talvez não quisesse nem salvar, né? Porque o que passa na cabeça dele, ele é imprevisível. Então ele tenta pensar assim, como eu posso pedir ajuda, socorro, me salva daqui, sem parecer que eu tô desesperado. Pobre Steven. Ele acaba sendo resgatado e fica assim em pânico. Ele fica realmente amedrontadíssimo. Ele não quer nem se mover porque tem medo de pisar de novo e passar pelo horror de estar sendo engolido pelo chão, né? Pisar e não encontrar nada para se firmar, né? Morrer ali enterrado em lama. Não, Que morte e dá um desesperadora. nervoso, porque o Cavaleiro, assim, ele tira ele como se não fosse nada, né? Pra ele não é nada. Tipo, o meu amigo que eu trouxe aqui pra essa situação horrorosa tá ali, sabe, em risco, sendo É, tragado pelo chão e tipo, sai daí, quem que foi pisar aí mesmo, ele sabe? arranca como se fosse assim, um galho que tivesse enfiado ali na lama e, vou arrancar esse galho daqui. Exato. E aí, acaba que eles estavam muito escuro para poder tirar esse carvalho ali naquele momento e eles acabam passando a noite lá, tipo assim, 9 horas, gente, 9 horas sentado no meio da lama, totalmente Coitados. sujo, imundo, desconfortável ali, esperando. Ele tá tão em pânico que ele pensa que não consegue dormir, mas o cansaço acaba vencendo e ele tem uns sonhos bem malucos, sabe? Assim, bem desesperadores. E é engraçado esse sonho, né? É muito Ele bom. sonhou que ele foi abrir, né? Ele tava com fome e foi lá abrir um empadão de porco. E quando ele abre o empadão, ele encontra a cidade de Birmingham dentro. Mais Ai, aleatório meu Deus. impossível. Sim. E aí, enquanto ele tava lá, né, sonhando isso, ele começa a ouvir como se fosse uma canção, né, que tinha uma língua desconhecida. E logo ele percebe que, na verdade, essa música entrou no sonho dele, mas ele acordou porque essa música de fato estava sendo cantada pelo cavalheiro, né? É muito legal porque a Susana ela não tenta inventar uma canção, inventar uma língua. Ela passa a sensação dessa música toda por meio dos sentimentos, das sensações que ela causa no Steven. Então, ele fala, né, que é como se a natureza estivesse ouvindo, como se o cavalheiro estivesse falando a língua
da natureza e chamando os elementos da natureza, né? As raízes, a água, o vento, as nuvens, tudo pelo nome delas, os nomes reais que ela tem. Então, ele fala que é ao mesmo tempo melancólico, assustador, é como se ele sente como se cada elemento ali que fizesse parte da natureza, os galhos, os troncos, as O folhas, as musgo, né? montanhas, cada um tivesse um objetivo, mas que se você soubesse conversar com eles, você poderia fazer eles mudarem o que eles, sei lá, o destino deles, né? Exato. Para que eles serviam. É muito interessante, eu acho muito bonito a forma como ela Sim. encontrou de mostrar pra gente assim, um sensorial, como que o sentimento que essa música provoca sem criar versinhos numa língua estranha ou algo do tipo. Assim, é mais Achei incrível. o Steven se deparando com essa prática, né? Com esse, sei lá, parece um ritual, alguma coisa que é desconhecido a ele, né? E também dá aquela impressão de que essa magia do cavalheiro é uma magia muito diferente da praticada pelo Nora e Isso. pelo Strange, né? Que é uma magia talvez assim mais humana, né? Mais parecida com a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Enquanto a dele é uma coisa, sei lá, mais natural, assim, mais conectada com o universo, né? Com as criaturas, com Isso. as pedras e os rios e as árvores e os galhos. Então, assim, é como se tudo tivesse em sintonia. E aí, quando você fala a língua certa, você consegue conversar com o todo ao seu redor, né? É muito bonito como ela faz isso. E são momentos muito pequenos, muito rápidos, né? A história não vai se desenvolver em cima disso, mas ao mesmo tempo isso traz uma camada nova pra essa história, né? Exatamente. E aí, quando amanheceu, finalmente, né? Eles estavam meio que ali naquelas primeiras horas da manhã, né? O Steven acorda total. E aí chega o cavaleiro com várias ferramentas pra ele cavar. Pobre Steven. E o coitado, né? Ele serve ali na casa do Sir Walter, mas ele não é de fazer serviços braçais, né? Então ele É, tem muita dificuldade e de ele é um cavar, de. cara inteligente, ele estudou e tal, assim, o trabalho dele é um Isso! trabalho mais. É como se ele fosse um butler, né? Como é que chama? Ai, educado em inglês, como é que. Isso Alfabetizado em inglês, né? Um mordomo, né? mordomo, né? O trabalho dele é um trabalho mais, assim, fino e elegante. Não é um trabalho braçal, como você falou. Então ele tem que ficar ali marretando cavando primeiro, depois marretando um Ai, negócio lá, gente, que uma rolê raiz que tá errado. enterrada. Eu sei que dá tanto trabalho, que até o cavaleiro acaba tendo que descer para Ai, poder desculpa. ajudar ele a Uhum. arrancar ali o pedaço de carvalho, de É. tufa. O Steven até pergunta assim, mas não dá pra tirar com magia? Ele diz que não, ele precisa fazer de uma forma física mesmo pra que a magia final dê certo, né? É como se assim, eu já vou pedir muita coisa para esse pedaço de galho aqui, eu não posso abusar. Exato. E aí conseguem, né, concluir ali o serviço e voltam lá pro café, né, pro bar de onde eles estavam em Londres. O Steven totalmente sujo, Ai, imundo, a roupinha dele tadinho. arruinada. E sem saber, né? O que E assim, virá? deixa ali. Isso, deixa só uma dica assim de que, tipo, ó, isso aqui do jeito que tá ótimo pro que eu vou querer. Mas o que ele quer, ele não conta pro Steven. Esse capítulo, ele me deixou assim, tipo, caramba. Esse capítulo, ele dá realmente essa sensação de... Ai, agora vai acontecer, né? Até então tava ali só na É, coisa da ameaça, dele conversando com a vem aí, né? Arabella, vem aí, vem aí, vem aí, mas agora a gente viu que ele realmente tá... Ele tem planos, né? Ele tá colocando esses planos em prática. Então algo vai acontecer de fato e dá muito nervoso. Nossa, eu sempre leio esse capítulo, ai, sabe, com aquela tensão, aquela sensação. Tu sempre fala de estar sentada assim na pontinha da cadeira, meio prendendo a respiração. Tipo, ai, não vem coisa boa por aí, não vem. Tô muito É. nervosa. E assim, já é a segunda vez que a gente lê, né, esse livro. Então, eu particularmente, eu já estava nervosa
nos 3 Muito capítulos antes, né? anteriores. Sim. Não. Dessa vez, se eu ler alguma coisa diferente, vai acontecer. Ai, tomara, Acho que né? não. Se eu fechar o livro agora, tipo, vai ficar tudo bem, né? Que nem o Joe, eu vou botar o livro na geladeira, né? Bota na geladeira, Ai, muito bom. Ai, mas mais uma vez, ótimos capítulos. Eu confesso que de tudo que a gente leu até agora, o primeiro capítulo agora que a gente leu, o de Waterloo, eu acho ele meio cansado, sabe? Não é que é um Sim. capítulo ruim, nunca é, mas eu acho que ele é bem longo e como ele tem muito relato ali da guerra, ai, faz magia pra isso, apaga incêndio acolá, ele foi um pouco mais puxado pra mim, assim. É que a gente vem numa crescente, assim, de eventos que, mesmo acontecendo de forma isolada, eles estão todos conectados. E aí a guerra leva a gente, assim, pra um momento que meio que não tem tanta importância, assim, pra trama, mas serve mais pra gente entender situar, as experiências, né? E o que se passa com o Jonathan, né? Que eventos mudam o caráter dele, assim, que coisas influenciam nele como pessoa, né? Tipo, esse momento que ele viveu ali na guerra, de quase matar uma pessoa ali com as suas próprias mãos, da experiência que ele teve tentando emular ali um feitiço do Rei Corvo, que deu muito errado, e ele percebeu que ele não estava pronto para isso. É importante pro desenvolvimento do Jonathan, mas não se conecta muito com a história, então a gente acaba meio que tipo, tá mais interessante aqui, né? Eu prefiro voltar aqui pra isso outra coisa aqui, né? Não, e assim, quando termina a parte da Península Ibérica, que ele volta pra Inglaterra, né? Assim, dá aquela sensação, tipo, ufa, a guerra acabou, vamos seguir aqui com a história. Aí você volta, dá uma certa preguiça, né? Tipo assim, ai, mais guerra, sério. Mas tudo bem, eu acho que, se eu não tô enganada, esse é um dos últimos capítulos, se não for o último mesmo, de relato de guerra. Tanto que ele volta, termina dizendo ele voltou pra Inglaterra, né? Ele voltou pro condado de Shrop, então eu acho que daqui em diante a gente segue nessa história principal, né? Pelo menos com relação à guerra, não teremos mais intervenções. E oficialmente nós passamos da metade do livro, já estamos na metade final do livro. Agora é contagem regressiva, viu? Agora o bicho pega. Tá mais perto do que longe. Agora que o filho chora e a mãe não vê. Eu acho muito engraçado essa expressão. Essa expressão também. Ai, que desespero. Mas estou ansiosa. Talvez não. Tem coisas que sim, tem coisas que não, sabe? É verdade. Eu estou com o coração na mão pelos próximos capítulos. Mas aguardando ansiosa ao mesmo tempo. Gostamos de sofrer. Exatamente. Ai, então, mais comentários? Acho que falamos tudo que tínhamos pra falar. Sim. E se vocês já leram o livro, se vocês já leram esses capítulos e quiserem comentar, pode ser também os capítulos anteriores, né? Sim, tudo bem. Mandem mensagens pra gente. Podem enviar um e-mail pro estalagempodcast@gmail.com, colocar lá no assunto caixa de recados, ou então escreve mensagem pra gente no YouTube. Também a gente tem recebido mensagens lá no próprio Spotify, né? Que tem uma caixinha. Pode mandar mensagem Escreve lá, aí. manda no Twitter, O Estalagem DM. Pod, no Estalagem Podcast, no Instagram. A gente vê tudo, responde todo mundo. Lembrando que se quiser que a gente leia a mensagem aqui, manda por e-mail e escreve caixa de recados, ou deixa no corpo do e-mail, né? Claro que você quer que a gente leia. E conversem com a gente adora, vocês sabem. Isso. Vai que vocês leram e viram coisas aí que a gente não comentou, vocês querem comentar. Exato. Estamos esperando os seus recadinhos. Então é isso, nos vemos daqui a uma semana. Tchau! Tchau e até a próxima!